Olá, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Que bom que tem buscado estar na presença de Deus, de meditar Sua palavra e desejar estar em Sua presença. Sigamos firmes. Deus tem muito a nos dizer nessa quaresma. Que Deus fortaleça Sua vontade em permanecer fiel na oração diária e no seu desejo de ser de Deus. Se essas reflexões lhe têm ajudado a meditar e a fazer uma experiência orante com a palavra, ofereça isso para alguém. Compartilhe nossas reflexões. Isso também é ser instrumento nas mãos do bom Deus. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Essas palavras de Jesus revelam um grande descontentamento, grande tristeza. Os ninivitas haviam pecado, mas ao ouvirem Jonas, fizeram penitência e mudaram de vida. Enquanto muitos filhos de Israel rejeitaram não um profeta, mas o Filho de Deus. O pecado do orgulho impede de crer em Deus, de aceitar Sua palavra e de seguir Sua lei. E ainda hoje, o pecado continua espalhado pelo mundo, sendo a raiz de todos os males que afligem a humanidade e, por vezes, até mesmo a igreja. Contudo, mesmo quando o homem, abusando de sua liberdade, se afasta de Deus, o Senhor não cessa de chamá-lo de volta. Meus irmãos, os caminhos de Deus são caminhos de amor infinito. Ele convida o homem a participar de sua vida divina, a viver em comunhão íntima e pessoal com Ele. Mas o caminho do homem pecador o conduz na direção completamente oposta, rejeitando o amor e rompendo as relações de amizade com Deus. Essas são as consequências do pecado mortal. Mas não é só isso. O pecado mortal não apenas destrói essa relação, mas também reduz o próprio homem, impedindo-o de atingir sua plenitude. Plenitude que ele pode conseguir somente em comunhão com Deus, única fonte da vida, de caridade e de graça. Deus, que é a fonte de todo ser, permanece presente também no pecador, mas não estará presente nele como Pai, como hóspede, como Trindade que se oferece ao homem para ser objeto de conhecimento e de amor. Por esse caminho, o caminho do pecado, o homem, que foi criado para ser o templo vivo da Trindade, se faz incapaz de viver em sociedade com as três pessoas divinas. Ele se fecha ao caminho da união com Deus e obriga a Deus a romper toda relação de amizade. E tudo isso porque prefere o bem limitado e passageiro de uma miserável criatura, de uma satisfação egoísta, de um prazer terreno ao invés do bem supremo. Aí está a maldade de todo pecado. Rejeitar, repudiar com o dom de Deus, trair o Criador, o Pai, o amigo, o Salvador. A história, em todas as suas páginas, demonstra os efeitos desastrosos do pecado. Um único pecado transformou em um instante a Lúcifer de anjo de luz em anjo das trevas e em inimigo eterno de Deus.
Um único pecado privou Adão e Eva do estado de amizade com Deus, privando-lhes de todo dom sobrenatural e préternatural, condenando-lhes à morte e arrastando em sua desgraça toda a humanidade. Mas, mais fortemente ainda que esses fatos, é a paixão de Jesus, que nos revela a enorme malícia e a força destruidora do pecado. Seu corpo dilacerado, sua doloríssima morte, sua dolorosíssima, acho que doloríssima não existe, né? Dolorosíssima. Bom, voltemos. Seu corpo dilacerado, sua dolorosíssima morte na cruz, proclamam que o pecado é uma espécie de deicídio. O Filho de Deus tornou-se o homem das dores, ferido por nossas rebeldias, esmagado por nossos pecados. Em resposta a essa maldade, Cristo voluntariamente abraçou a morte pela salvação do homem pecador. Cordeiro inocente, com seu sangue derramado livremente, nos mereceu a vida e nos reconciliou com Deus. Jesus não excluiu ninguém dos benefícios de sua obra redentora. Aos que o rejeitavam, ele dizia: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas, que depois de passar 3 dias no ventre do peixe, foi devolvido à terra firme para pregar a Nínive, assim Jesus, depois de 3 dias no sepulcro, ressuscitará da morte para dar vida a todos os que crerem nele. A morte e a ressurreição de Cristo são o sinal mais esplêndido de seu amor para com os pecadores e, ao mesmo tempo, a prova máxima de sua divindade. Quem o aceita encontra a redenção em seu sangue e ressuscita para uma vida nova. Muitos, contudo, continuam rejeitando este sinal e buscando outros, permanecendo em seus pecados. Todo cristão é chamado não apenas à sua própria conversão, mas a lutar e sofrer pelos pecados do mundo, apressando, com oração e amor, a conversão dos outros. Rezemos juntos com as palavras de Santo Agostinho. Senhor, minha alma é pequena para que venhais a ela. Dilatai-a. Ela está em ruínas. Restaurai-a. Sei que em mim há coisas que ofendem vossos olhos. Confesso-lhe. Mas quem me purificará, senão vós? Dos pecados ocultos livrai-me, Senhor, e dos alheios perdoai a este servo vosso. Creio e por isso falo. Vós sabeis, Senhor, confessei diante de vós meus delitos e vós os perdoastes. Não quero contender em juízo convosco, porque se olhares nossas iniquidades, quem subsistirá? Contudo, permiti-me falar a vossa misericórdia, pois falo a vós e não a um homem zombador. Talvez também vós sorriais de mim, mas, voltando-se para mim, terei compaixão. Santo Agostinho, em seu livro Confissões. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs.
Assim encerramos nossa meditação de hoje. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.